Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala, varão, paz e graça a todos. Evangelista Anderson Fábio, mais uma vez aqui com vocês, com o nosso Pentecast, agora de número 18, com um novo formato que muita gente estava pedindo. Quando é que volta? Quando é que volta? Voltamos, então. E vamos voltar de uma maneira um pouco mais simples, mas vamos voltar para a teologia pentecostal, arminiana, assembleiana, teologia do fogo, da canela de fogo. E é isso aí, pessoal. Vamos falar sobre o espírito carismático aqui com o nosso amigo professor Anderson Lopes. Fala, meu amigo! Paz do Senhor a todos, aqui é o professor Anderson Lopes e mais uma vez, a honra de estar participando do Pentecast. Eu me sinto já parte da família e eu só posso dizer que o espírito é carismático. É isso aí, nós queremos saber se Moisés falou em línguas hoje. Opa! Aí, hein? Não me coloque mais. Mas vamos lá. Vamos lá, então. Um pouco do livro do nosso amigo professor Anderson Lopes, que é o Espírito Carismático, uma teologia da porta de entrada dos dons espirituais, da editora Santorini, do meu amigo Osiel, querido. Vamos dar uma introdução para nós esse tema, porque assim, tem algumas polêmicas nesse tema, né? Porque não é todo pentecostal que concorda com a proposta que você está colocando no livro, que as pessoas só recebem dons espirituais mediante o batismo com o Espírito Santo. Então trata um pouco, dá uma introdução para nós, só para a gente dar um caminho aqui para a gente começar a falar sobre esse tema. Essa é uma perspectiva tipicamente pentecostal clássica e encontra guarida aí nas mentes dos primeiros pentecostais, principalmente os assembleanos. E é mais uma dedução lógica, tá? Uma dedução ali do texto. Ora, se o Espírito ele caiu no Pentecostes e logo após isso os discípulos começaram a manifestar dons, então os pentecostais fizeram uma ligação entre o batismo do Espírito Santo e a manifestação dos carismas, né? E isso até na própria história do pentecostalismo, ali na Rua Azusa e em anos posteriores. Essa crença, né, que a gente chama aí de porta de entrada, talvez não fosse conhecido na época como, né, porta de entrada, mas isso é muito velho, né? Isso aí remete bem à origem do pentecostalismo moderno. Então, essa ideia era algo simples e meio que acreditado por todo mundo, os pentecostais, os primeiros, né? Os primeiros pentecostais. Ou proto-pentecostais aqui, só para dar aquele gostinho de expectativa. Porém, quando a gente chega ali na década de 60, de 70, no pós-guerra, quando os teólogos pentecostais começam a ir para o seminário, eles começam a ser confrontados, porque é interessante que quando as suas crenças não são confrontadas no nível acadêmico, é muito fácil se isolar, né, Anderson? E dizer Sim. Que a nossa experiência aqui é a verdadeira, os opositores não concordam, a gente tá nem aí, vamos viver a vida do Espírito. Porém, quando se vai para a academia, eles precisam comprovar a Bíblia. E a gente sabe que a história do pentecostalismo na academia foi de muita oposição, quando a própria experiência do batismo do Espírito Santo foi confrontada e dita que não era bíblica, né? Então, quando os pentecostais eles chegam na academia, começam esses ataques e, naturalmente, a ligação entre as experiências dos dons e o batismo do Espírito Santo são separadas, são desvinculadas, porque a própria teologia bíblica que estava nascendo naquela época e a metodologia que o James Dunn ele começa a compor ali no seu livro Batismo do Espírito Santo e que serviu muito bem dos pentecostais, né, os posteriores ali, os acadêmicos, trabalharem bem esse tema, porque o James Dunn ele queria desqualificar a experiência pentecostal através da teologia, querendo dizer, olha, vocês devem fazer assim para ter um resultado correto. E ele deu pano para manga para que os pentecostais viessem, de fato, a desenvolver a sua teologia
e ganhar mais base metodológica, exegética e tal. Então, esse processo do estudo exegético e tal fez com que essa crença se desvinculasse, Anderson. Sim. Então, hoje, quando você fala sobre esse assunto, é natural que a grande maioria dos pentecostais que estudam teologia dizer assim, ó, o batismo não é a porta de entrada. Isso aí é coisa de... Isso soa como teologia, mas isso é uma teologia de chão de fábrica, certo? Pois é. Só que se você perguntar para o pentecostal médio se é possível alguém profetizar e entre outros dons sem ser batizado no Espírito Santo, ele vai dizer que não. A não ser que ele já tenha um pouco de teologia, já estudou um pouco, já leu um pouco. E dentro dos livros que tentam tocar no assunto, geralmente ou se afirmava ou se negava. Não havia nada construído, nem com defesa, nem como desqualificação. No máximo aí um capítulo, um tópico, sabe? Ou seja, nenhum... Quem defendia isso não se aprofunda. Por exemplo, o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, ele simplesmente afirmava que o batismo no Espírito Santo era a porta de entrada dos dons. Né? O pastor José Gonçalves também diz a mesma coisa, e entre outros teóricos pentecostais clássicos. Quando você vai vir para outros pentecostais mais atuais, eles não vão dizer esse tipo de coisa, né? Vão dizer que não, o batismo do Espírito Santo faz parte da teologia lucana, a gente está em Lucas e os dons estão em Paulo, como se isso fosse motivo para desvincular, tá? Mas enfim. Então, o livro, eu creio que o batismo do Espírito Santo é a porta de entrada. Agora, quando eu falo assim, e eu defendo essa perspectiva no livro, Anderson, eu não quero dizer que eu creio da forma como os primeiros pais criam, tá bom? Sim. Necessário se pontuar isso, porque geralmente quando eu converso com alguém que ele vem me contrapor nesse sentido, ele bate mais no espantalho do que naquilo que eu creio propriamente dito. Eu lembro muito daquela figurinha que você colocou no grupo lá, o Pneumáticos, do espantalho aí. O espantalho e bate em mim. Para de bater em mim. Eu morro de rir daquela figurinha. Porque, cara, entendeu? É bater no espantalho. E eu tô nem aí pra quem faz isso, porque bate no mito. Porque parte do pressuposto daquilo que já disseram. Então, sim, certo? Eu defendo essa perspectiva. Eu vejo ela até na questão da prática mesmo, eu vejo isso acontecendo. Entretanto, não é da forma rígida como se cria, certo? Então, eu construí, pela graça do Senhor, uma tese, desde o Antigo Testamento até o Novo, e eu acredito que eu consegui dar algumas respostas. É claro que eu sei que eu não respondi todas a contento, mas o fazer teologia é isso aí, né? O labor teológico é isso. Uma das questões que até tu até mencionou, e tu até mencionou até no livro, né, de maneira breve, essa questão que você tratou aqui, que claro, o livro é uma introdução ao tema, né? Você tratou de uma tese, poderia se aprofundar muito mais, mas claro que dentro de um livro tem que se ter um parâmetro para a gente chegar até uma conclusão, porque uma tese, se a gente ficar se aprofundando, a gente nunca vai acabar de ter argumento da tese. E é justamente essa questão que você mencionou até de James Dunn, né? Da questão da teologia, porque uma das fortalezas hoje da teologia pentecostal é justamente que a gente abordar Lucas dentro da perspectiva do próprio contexto lucano, da visão lucana, e você que viu, temos um Pentecast a respeito disso, né, a ótica de Lucas, que a gente trata um pouco disso como introdução, mas e Paulo tem a perspectiva dele, né? Então eu acho que a dificuldade maior das pessoas entender essa questão do batismo como porta de entrada é justamente essa introdução de que até o momento, por exemplo, o pentecostalismo tentou romper esse óculos paulino da teologia lucana, e agora a gente quer trazer de volta parte da teologia lucana, conectar de novo. Conectar de novo parte da teologia paulina para a teologia lucana, botar o USB ali e conectar de novo. Se a gente tinha rompido. Eu acho que a dificuldade maior é isso, porque como a gente está num momento de crescimento do pentecostalismo, e agora que o pessoal, a gente já estudava um pouquinho antes, mas agora que o pessoal está começando a descobrir a teologia lucana,
começando a ter um envolvimento, até que com o senhor até dando estudos sobre pentecostalismo, né? Que o senhor até agora, sexta-feira, vai ter um estudo próprio sobre pentecostalismo. O Gutierrez também tratando um pouco sobre pentecostalismo. Então, alguns estão tratando, e você vê que muita gente quer aprender, né? Até tempos atrás, até o Everton, Edvaldo, né? Teve um curso assim, de pentecostalismo introdutório também. Então a gente vê que bastante gente está tratando desses temas e bastante gente quer aprender. Por quê? Porque eles conhecem. Embora já tenha livros, né, como o próprio livro da Santorini, tem outros livros da Santorini também, tem os livros até da CPAD, tem os livros da Carisma, que dão a base, até livros importantes que dão a base ao tema. Com certeza. Muita gente não está buscando. E como eu falei, está no aflorar ainda da teologia lucana, né? Podemos dizer assim, né? No aflorar, aí vem você agora e fala, peraí, tem a teologia lucana, mas a gente tem que resgatar a teologia paulina agora para a teologia lucana. E daí dá aquele baque na pessoa, peraí, a teologia lucana e a paulina estão juntos ou estão separados? Entende? Então eu acho que há uma certa aversão, justamente, eu acho, por causa de temas como esse. Assim, eu penso o seguinte, Anderson, que é claro que a gente deve se utilizar do método, e é claro que Lucas, ele é a base da doutrina pentecostal, tanto é que eu tenho um curso, né, de teologia lucana, que é o Lucas Atos, a base da doutrina pentecostal, onde em 10 aulas eu destrincho todos os temas do Espírito desses 2 livros, né, então digamos que é o curso mais intenso que eu tenho até agora. Eu tenho um sobre o Espírito no Antigo Testamento, e tenho esse, e depois eu quero concluir agora um sobre história do pentecostalismo, né? Então, eu tenho tido procura, o pessoal está querendo saber, principalmente sobre a ação do Espírito no Antigo Testamento, que apesar do meu livro, ele ser uma tese sobre a porta de entrada, o que mais chamou a atenção dos leitores foi a parte do Antigo Testamento, como se o Espírito Santo nunca tivesse existido no Antigo. Entende? Sim. Então esse aspecto aí chamou muita atenção dos leitores. E só concluindo o que eu estava falando, é o seguinte, a gente tem um método, a gente valoriza a teologia lucana, ela é importante, não pode ser desprezada, tem que ser valorizada e destacada, mas a gente tem que lembrar que acima da metodologia, acima da teologia bíblica paulina e a teologia bíblica lucana, a gente tem ontologicamente a ação de um espírito. Que Sim. Paulo fala de um lado e Lucas fala do outro, mas a fonte é uma só. Precisamos lembrar que, apesar de a teologia paulina, em última análise, é uma teologia pneumática soteriológica. Apesar dele falar sobre ter um lado carismático, ele fala, ou seja, o capítulo clássico dos dons ali é 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, não é o forte de Lucas, ou de Paulo, não é o foco dele. A teologia paulina, pneumática paulina, ela é mais no sentido do fruto do que do carisma, apesar que ele obviamente fala disso. Lucas vai na contramão, então ele fala mais sobre o carismático do que o soteriológico, e às vezes ele nem fala propriamente do soteriológico, sempre uma perspectiva um pouco mais carismática, né? Então eu acredito que essa não é uma dificuldade, até porque quando a gente fala em carismas, a gente não pode se remeter a Paulo. Quando a gente fala em carismas, a gente tem que se remeter à Bíblia hebraica. E aqui já abre pano para manga para muita coisa. Sim. Uma das questões, eu me corrijo se eu estiver errado, porque assim, o seu livro ele é baseado em uma teologia bíblica. Porém, o tema ele é mais sistemático. Então eu acho que essa é a dificuldade das pessoas, porque quando você trata da teologia bíblica, você vai para o autor e retira do autor aquilo que ele está tratando. Só que o que você fez? Você retirou do autor de Lucas, retirou do autor de Paulo e sistematizou agora os dois assuntos que estão tratando de a mesma coisa. E eu acho que é isso que é a dificuldade das pessoas, porque há uma dificuldade ainda nessa questão da teologia bíblica de fazer a conexão, porque a teologia sistemática se faz com a teologia bíblica. Então, você retira a teologia bíblica, retira o assunto e depois sistematiza aquilo que você está tratando. Então, mais ou menos isso. Então, para a gente já entrar aqui, como você já deu spoiler... A gente está falando do método, né? Fica até complicado, porque... Sim. Tem alguém que esteja perdido aqui, é uma coisa mais complicada, né? Mas é aquilo Sim. que o Gutierrez ele falou na introdução, né?
no nosso livro. Até aqui fica aqui minha gratidão ao pastor Walter Brunelli por ter aceitado prefaciar, e ao Gutierrez, né, nosso amigo, que aceitou introduzir o livro, apesar de discordar da temática. E ele disse que um dos focos é justamente esse, é trabalhar um tema sistemático com teologia bíblica, porque esse é o caminho de uma teologia saudável. É você primeiro trabalhar a teologia bíblica e depois você sistematizar, senão causa uma confusão, né? Então eu acredito que foi mais nesse caminho aí. E você foi até corajoso, porque no próprio livro você coloca os problemas, as dificuldades que tem em trabalhar esse tema, né? Uhum. Que você que coloca até mesmo, porque quando a gente fala assim, a pessoa só recebe dons quando ela é batizada. Mas e os apóstolos que receberam dons? Até você não trata tanto disso, você vai mais para o Antigo Testamento. Mas, e o Antigo Testamento eu falo sobre isso no capítulo de número 5. Deixa eu ver se eu já... Não, no capítulo 6. É o tópico 6.4. Os discípulos tinham 2 do Pentecostes, eu trabalhei. Ah, sim, é porque eu cheguei nele agora. Eu estou na página 98. Posso não ter respondido a contento, mas eu encarei. Sim. Mas como você falou, né? A parte mais que chama mais atenção é justamente tratar do Antigo Testamento. Porque assim, nós vemos os profetas manifestando dons, nós vemos vários manifestando dons. Aí a pergunta, já que a pessoa só recebe dons com batismo, e daí a pergunta que se faz, e daí que complica mesmo, que daí, que vão chamar o Anderson de herege, né? Foram batizadas com o Espírito Santo no Antigo Testamento. E daí que as pessoas confundem. Quando se fala nesses termos, né, a pessoa foi batizada, se a gente falar que sim, a gente não responde toda a pergunta. Se a gente falar que não, a gente também não responde toda a pergunta. Uhum. Até porque Lucas, a gente vê pouco Lucas falar sobre batismo com o Espírito Santo. Lucas, batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, na expressão que o pentecostal prefere, é no Espírito Santo, porque é uma imersão no Espírito Santo. Uhum. Mas assim, a gente não... Todas as vezes que ele está tratando do tema, ele falar que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E digo mais ainda, como diz o profeta, e te digo mais. Atos 2, você não vê Lucas falando que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Pois é, cara, e aí? Isso diz que elas foram cheias do Espírito Santo. Pois é. Diz que as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Entende? E daí que tá o detalhe. Um pequeno detalhe muito importante, né? E no texto 4, né? Atos 2. Pergunta para qualquer pentecostal, qual que é o texto que fala do batismo do Espírito Santo? Atos 2. Tá, me mostra onde é que diz que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Não tem no texto. E agora? Não. Justamente, só que a gente entende porque há uma teologia sendo construída por Lucas até o Evangelho, e daí isso aí é outra história, né? Na verdade, Anderson, o termo ali está subtendido no capítulo 1, né? O próprio Jesus, ele faz essa remissão não, eu acho que é remissão a palavra, se eu estiver errado aqui tu me corrige, porque ele se remete àquilo que João disse. João Batista disse, sim, mas eu digo que em Atos 4. Isso é impossível, porque na verdade João batizou, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora no capítulo 2, o termo não é esse, né? Isso, o termo não é esse. Justamente é isso que eu queria dizer. Que Lucas, ele se utiliza de vários termos que estão relacionados com esse batismo. Então, às vezes, receber o Espírito desceu, foram cheios do Espírito. A gente tem que entender o contexto e ver se Lucas está tratando dessa questão do Espírito Santo. E Lucas, até tu fez a tua propaganda, agora eu faço a minha, né? A gente está tratando no canal Teologia na Ponta da Língua justamente isso, da questão de Lucas também, em vídeos bem breves, e não tratei sobre as influências de Lucas, que é justamente isso. Uma das principais influências foi justamente o Antigo Testamento, da Bíblia que eles tinham na época, que era a Septuaginta, a tradução para o grego. E os termos que
os anciãos usaram era justamente os termos que Lucas usaram, que é justamente os termos que você se utilizou dos relatos aqui que você vai tratar, que faz essa conexão, que você usa até sobre analogias, né? Como é que é o termo? Eventos análogos, né? Relacionados à parte do revestimento de poder, desse revestimento, dessa capacitação no Antigo Testamento. Você utiliza de alguns termos, que é o revestimento e a concessão deste dom, que no capítulo 1 você vai tratar da introdução, e no 2 é esse revestimento e a concessão do dom, que há também no Antigo Testamento. Então, por onde a gente poderia iniciar sobre esse revestimento, essa concessão de dons, que está ligada com esse recebimento do Espírito, esse ser cheio do Espírito, esses termos que Lucas utiliza lá na frente e que no Antigo Testamento também vai ter? Então, quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que pode ser dito é que é uma coisa anacrônica, né? Porque a ideia neotestamentária do batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, uma capacitação do Espírito para o serviço, para o testemunho. A evidência é o falar em línguas, é Jesus que é o batizador, tem toda essa questão, certo? Essas informações que norteiam, eles circundam o que é o batismo no Espírito Santo. É claro que se eu disser para você que esse contexto completo, sem as suas peças fundamentais, for levada para o Antigo Testamento, é anacronismo. Por quê? Porque o Novo Testamento vai dizer que Jesus ele é glorificado e somente assim ele pode batizar do Espírito Santo. Então, fica meio que amarrada essa experiência ao Antigo Testamento, correto? Sim. Ao Novo, corrigindo. Ao Novo, né? Ao Novo, tá. Mas vamos lá. Quer dizer, então, que esse revestimento de poder para o serviço, ele é uma coisa nova. Aí eu digo categoricamente que não. Por quê? Aí eu começo explicando aqui no livro, né, eu falo sobre a essência do que é o batismo do Espírito Santo. E eu vou definir, eu cito até a declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil, eu cito a declaração de fé dos Estados Unidos, cito Stanley Horton, e muitos outros, e eu demonstro que o que é o batismo, o que é que norteia, porque assim, até dentro do pentecostalismo clássico, tem pentecostal que não crê que a língua é evidência, certo? Sim. O que é que torna alguém pentecostal? O que une todos os pentecostais clássicos é o batismo como uma experiência distinta da conversão, que é um revestimento de poder, certo? Agora, se a língua final é a língua, se é outra coisa, aí é uma coisa que a gente pode tratar depois. Isso falando de teologia pentecostal clássica, né? Separações ali de crenças, certo? Mas falando de Bíblia agora. Tá. A essência do que é o batismo é justamente isso, é um revestimento de poder, é uma experiência do Espírito para uma função. Você concorda comigo? Sim. Tá. Essa ideia está no Antigo Testamento? Aí eu digo categoricamente, está. Então a gente remonta ao Antigo Testamento e eu vou trabalhar Números 11 principalmente para demonstrar isso, porém, não é somente Números 11. A ideia é que alguém foi capacitado pelo Espírito para cumprir um propósito do Senhor, ele começa em Abraão. A gente pode citar aqui coisas que eu não lembro, né? Porque a gente vai meditando, pesquisando e anotando, a gente vai descobrindo umas coisas. Por exemplo, José foi alguém pelo Espírito para um propósito, né? Porque o sonho dele não era um sonho de que dá quando você, eu aspiro ser alguém da vida. Não, foi ali era um sonho revelacional, conforme ali os sinais que há em Joel capítulo 2, que era típico de profeta, sonhar. Não é isso? Números 12 fala sobre isso. Isso é uma característica do profetismo. Então, a gente pode considerar José um profeta, nos termos bíblicos. Ele sonha e ele vai ser conduzido para o Egito, vai acontecer tudo aquilo. E para quê? Para que o povo de Israel, ali a família, não morresse com a fome. Ele mesmo disse que foi enviado para o Egito para conservação da vida. E o próprio faraó, ele tem a concepção, ainda que ele não entenda que é o Espírito de Deus, mas ele entende que quem está ali com José é o Espírito, é Deus que dá poder e sabedoria a ele. Ele diz, não teria outra pessoa para o trabalho senão você.
em quem há o Espírito. A mesma percepção que Nabucodonosor tem quando ele vê o quarto homem da fornalha. Ele diz: eu vejo um semelhante ao filho dos deuses. Essa ideia, né, que os deuses antigos se envolviam com o homem. Então, isso aqui já entra muito nesse próximo livro meu, né, do Proto-Pentecoste. Eu trato muito bem isso no primeiro capítulo. Essa ideia ali do Antigo Oriente Próximo. Então, quando a gente vai observar no Antigo Testamento, você vai ver muito isso. O Espírito vindo está ligado a uma pessoa, e essa pessoa vai fazer alguma coisa, vai ser levantada por Deus para fazer alguma coisa. Para quê, Anderson? Para cumprir os objetivos de Deus. Isso é um ponto-chave para entender. Eu não preciso colocar o termo batismo. Eu digo, só há batismo no Espírito Santo se houver o termo batismo. Isso aí não tem condições em termos linguísticos, cara. Não. De jeito não nenhum. Tem, porque até, como a gente já iniciou, o próprio Lucas se utiliza de outros termos. Então, seria incoerente eu dizer que só há batismo quando há menção de batismo. Agora, claro, né? Não, como o senhor já antecedeu e falou, não é nas mesmas perspectivas do novo. Não quer dizer que as pessoas lá receberam o Espírito em toda a carne, de maneira que nós recebemos. Não é nada disso que está sendo tratado aqui. Está sendo tratado que nós poderíamos dizer que as manifestações do Antigo Testamento, elas eram paradigmáticas, como é o termo que a gente usa, né, como exemplos para o futuro. As pessoas recebiam o Espírito, eram revestidas desse Espírito e eram capacitadas pelo Espírito para que lá na frente, o ápice de toda essa manifestação dos profetas, tudo, o ápice fosse em Atos 2, onde o Espírito estaria sendo derramado sobre toda a carne, para que todos viessem receber agora o Espírito e serem capacitados para exercerem a função que Deus quer exercer na vida de cada um, como uma capacitação de Deus. Uma das coisas interessantes é que, se a gente tratar dessa questão, quais eram as pessoas que recebiam o Espírito Santo no Antigo Testamento? Eram 3 classes só. Se a gente analisar, eram reis, profetas e sacerdotes. Por quê? Porque eram 3 classes com funções específicas. Líderes, líderes. Não tinha significado conceder o Espírito a outros. Por quê? Porque não tinha um propósito de exercer uma função específica. A gente vê em Aholiabe e Bezalel, eles cumpriram uma função. Então, a gente vê que o Espírito vem nessa capacitação profética para exercer algo, para fazer algo, e não para ser feito algo na pessoa, como no caso da santificação ou da salvação. Porque daí vem, isso até é interessante, hein? Anota aí. O Espírito vem para fazer algo na pessoa. No revestimento de poder que a gente está tratando, o Espírito vem para a pessoa fazer algo. Isso aí nem eu sabia. O termo que eu estou usando muito agora é o seguinte: o Espírito Santo, ele vem no Antigo Testamento, e vê só, essa experiência é antiga, né? Certo? É veterotestamentária, e ela continua sendo neotestamentária. Existe um argumento que eu repeti muito antigamente, certamente você já ouviu, dizendo assim: antigamente o Espírito Santo vinha por sobre a pessoa e não permanecia. Hoje não, né? O Espírito habita. Mas espera aí, a gente está confundindo as bolas aqui. O Espírito Santo habita em termos soteriológicos, mas o batismo do Espírito Santo continua sendo uma unção por sobre. Percebe? Ou seja, o Espírito, ele vem para morar em nós, certo? Ele vem, nos purifica, todos os aspectos ali purificadores, soteriológicos. Entretanto, o batismo do Espírito Santo, ele é funcional. É por isso que existe essa crítica: mas por que fulano carnal foi batizado? Peraí, ele vai ser usado como instrumento. E você, como instrumento, você cumpre a missão que você foi designado e acabou. Ora, ungido, que é um termo, né? O Machia, que é aplicado a Jesus, também é aplicado, por exemplo, a Ciro. Sim. O próprio Nabucodonosor, ele pode ser chamado de ungido porque foi capacitado por Deus, usado por Deus para um propósito. Aí quer dizer que ele era crente? E dentro dessa perspectiva que tu está falando, é muito mais fácil você explicar
como uma pessoa que, por exemplo, caiu num pecado grotesco e foi no congresso e foi usado poderosamente por Deus. E aí? Como isso aconteceu? Porque essa pessoa tinha somente a unção externa daquele revestimento que ela recebeu. Mas a questão soteriológica interna de ter um relacionamento com Deus já se foi embora. A gente pode trazer como exemplo o próprio Sansão. Eu creio que quando o espírito saiu de Sansão, não é porque agora saiu o espírito e ele não tem mais intimidade com Deus. Ele já não tinha mais intimidade com Deus faz tempo. Ele já não tinha relacionamento com Deus faz tempo. Ele já estava desobedecendo Deus lá atrás. Ele quebrou a chave que garantia a capacitação, que era o voto do nazareado. Mas ele foi quebrando um por um. Né? Sim. Ele estava nem ali para isso. Até mesmo quanto que foi comprado? Acho que foi tu que, não sei se foi tu que citou num texto a respeito da queixada. Sim, que a própria queixada, então, a própria queixada, todo mundo fala, ele foi lá e matou com a queixada, mas ele não poderia tocar em morto, né? E aí? Então, eu preguei sobre isso ontem, Anderson, lá no pré-congresso de jovens. Eu disse, ora, sim, ele tá. Eu até dizia assim, eu estou sendo usado por Deus, eu estou vencendo, eu sou um herói, porque ele tinha isso na cabeça, né? Na hora que eu estiver em perigo, o Espírito vai vir e eu vou acertar. Mas ao mesmo, ele não poderia pegar outra coisa, ele vai pegar em algo que não pode. É a mesma coisa da gente, por exemplo, estar pregando e sendo usado por Deus, e na nossa mente está... O que está na nossa mente? A glória de Deus, conduzir o povo a adorar, ver que a palavra vai ser aplicada e vai produzir o efeito, ou dizendo assim, eu vou pegar bem aqui para ser convidado depois. Vou demonstrar o meu talento aqui para ser chamado mais. Eu estou sendo que nem Sansão. Eu estou sendo usado na força do Espírito, mas com a queixada na mão. Pecando ao mesmo tempo. E tu ainda foi leve, porque eu já sou do que já fala assim, o camarada tá pregando, tá lá no altar, sentado, pronto para pregar, preparando a mensagem, e paquerando, casado, e paquerando as menininhas lá embaixo, e depois vai lá. Eu sou um pouquinho mais pesado nesse negócio. Você pode, né, cara? E daí, o pastor, né? tem que dar uma voz pastoral. Mas desse jeito aí, todo mundo não gosta não. E eu ainda bato muito. Mas é bem nesse sentido mesmo. Sim. Mas é isso mesmo. Anderson, o batismo do Espírito Santo é instrumental. O pessoal tem que parar de achar assim, meu Deus, eu fui batizado e tal, eu sou escolhido. O batismo do Espírito Santo é instrumental. Não confunda. Você vai ser usado para Deus. E por isso que agora viva para Deus, cara. E por isso que tem renovação, né? Isso. E aí? É complexo, né? Não, justamente, as pessoas estão lá, às vezes fica tempo sem falar em línguas, vai lá e recebe aquele renovo, começa a falar em línguas de novo. É justamente esse novo mover, essa nova unção que vem, que é justamente o batismo. Para ele continuar fazendo. Justamente, é mais fortaleza. Sim, é justamente esse sentido. Agora, aí que o pentecostalismo tem esse problema, já que a gente entrou não é nem o assunto, mas vamos lá. Tem esse problema, que é justamente essa questão de confundir o batismo com a salvação. Aí as pessoas, elas vão em movimentos, em mover pentecostais, onde há aquele mover, há profecias, e daí é envolvido com aquele sentimento que eu não estou criticando isso. Isso é bom, é uma bênção, quando o Espírito Santo está agindo mesmo, meu Deus, deixa agir mesmo, deixa o negócio fluir mesmo. Só que as pessoas confundem essas questões com uma intimidade com Deus, com um relacionamento diário, com a progressão salvífica de você buscar a Deus em comunhão, em relacionamento, e crescer espiritualmente, chegar a uma maturidade espiritual. Uma pessoa, ela pode ser usada com dons espirituais, pode ser usada em tudo, e não ser uma pessoa madura, como os coríntios eram usados dons, mas não eram maduros. Então, assim, por isso que essa questão que está falando, ser usado e ser, na verdade, é o fazer e o ser. O ser é o nascimento, é o Espírito fazendo morada, e o fazer é o revestimento de poder que nós estamos tratando aqui. Mais ou menos isso.
Então, assim, entrando por essa linha para a gente chegar na conclusão aqui. Então, você tratou de Moisés, tratou de alguns exemplos, que tem vários exemplos. Elias, todos eles receberam esse espírito como capacitação, certo? Receberam o espírito carismático. Por isso que eu título é esse. Como capacitação. Eles receberam para fazer alguma coisa. Eles não receberam somente para serem mais santos, para o Espírito fazer morada neles, para eles serem salvos, para eles fazerem alguma coisa. E daí chega a tua tese, que eles receberam isso e após isso, o resultado desse recebimento, que daí chega a conclusão dos dons espirituais, seria mais ou menos nesse sentido? Isso, por quê? Porque até então, uma das objeções que se fazem à questão da porta de entrada é dizer que, ora, mas o batismo é neotestamentário, mas no Antigo Testamento haviam dons espirituais, então não fecha, peraí. Veja que você está confundindo as coisas. O que eu estou dizendo? Que a principal, por que eu começo por esse assunto do batismo do Espírito Santo no Antigo Testamento? Apesar que seja assim, confuso, mas eu explico, né? Justamente não é nesses termos da língua, né, com o sinal, não é o neotestamentário, mas a essência da experiência do Antigo Testamento é que o Espírito ia capacitar e essa capacitação que era para o serviço, ela está no Antigo Testamento. E se eu não construo isso e não provo isso na Bíblia, que isso há no Antigo Testamento, eu não tinha por que continuar, porque a tese não ia ter sustentação. A base da tese é dizer que a essência do batismo do Espírito Santo neotestamentário, a experiência carismática, ela é veterotestamentária e está lá. Tanto é que para Bezalel e Eliabe, o termo foram cheios do Espírito, o mesmo termo que aparece no 2:4 de Atos. Sim, e o mesmo termo é até traduzido do hebraico para o grego pela Septuaginta, que a gente mencionou antes, justamente. E não só isso, né? Otiniel também, tem o termo depois que está tratando aí. Os juízes ali é fonte abundante, tá? Por isso que eu tô pensando. Vai sair um livro aí também. Breve. Tá no forno. Os filhos estão sendo gerados, né? Aí o que acontece, Anderson? É indiscutível. E a experiência principal ali, eu posso dizer que é o Pentecostes no Antigo Testamento, é Números 11, porque ele está justamente ligado a essa questão. A gente pode já entrar nesse ponto? Sim. Vamos lá. Sim. Tá bom, Anderson. Então você disse para os ouvintes, então você disse que essa essência da função do Antigo Testamento, da função para o serviço, é área e é o Espírito Santo. Pois é. Só que apesar dessa regra, e essa que tu mesmo falou, Anderson, que tu disse agora que o Espírito agia somente sobre os líderes, que geralmente era um só, né? Tem essa ideia de que não era distribuído. A gente tem uma experiência muito próxima do Pentecostes, que é Números 11, né? O contexto ali é no deserto. Moisés estava liderando o povo está reclamando de falta de comida e coisa e tal. E ele vai reclamar para Deus e diz, eu não sou pai desse povo, o povo quer comer carne, eu estou sobrecarregado e eu quero desistir. Basicamente é isso. Então Deus dá duas respostas para ele. Em primeiro lugar, eu vou satisfazer a fome do povo. Em segundo, eu vou levantar pessoas para te ajudar. Tá? Então ele dá uma ordem. Separe 70 anciãos, veja bem o detalhe, que você já sabe que são líderes do povo, vocês já eram líderes, tá? Já eram pessoas que tinham um certo destaque ali, cabeças de tribo, muito provavelmente, que os anciãos, esses 70 são os mesmos que subiram o monte com Moisés. Sim. Tá? Já tiveram visto algo, né? Digamos que eles já tiveram alguma experiência com Moisés, com Deus ali e tal. Mas não nesse sentido que vai haver agora. Então eles, consagrem-se e vão para a tenda do encontro. E eu vou descer na tenda e vou tirar do Espírito que há sobre Moisés. Ou seja, Moisés já tem uma capacitação do Espírito. Até então, até o Roger Stronstad, ele fala que até então não se sabia o que é dito aqui. Que Moisés liderava o povo pelo poder do Espírito. Porque lá em Êxodo, na chamada de Moisés, na vocação de Moisés, é dito que ele vai fazer milagres, ele até opera ali, mas não tem uma experiência paradigmática, né? Como a gente fala, uma experiência vocacional. Não tem dizer que o Espírito veio sobre ele, mas é subentendido. Porque quando a gente chega agora em Números 11, a gente tem a prova disso. Ele é cheio do Espírito Santo e tem muito poder sobre ele.
Tanto é que o Espírito não vai vir do céu, ele vai tirar da porção que é em Moisés, isso aqui é muito forte, né? E vai distribuir nos 70. É o fogo de uma vela que vai acendendo outras velas. É o Marcos. Ele fala sobre isso, né? Olha a heresia que eu vou falar agora. Então poderíamos dizer assim, de forma análoga, que sob Moisés o Espírito era mais ou menos sem medida. E depois foi distribuído. Porque se a gente analisar isso que eu estava pensando enquanto tu falava. Da mesma forma que tu já pegou, né? Que Moisés passa o Espírito dele para os 70 anciãos, lá no Novo Testamento, Jesus vai ser aquele que vai conceder o Espírito à igreja. Então é mais ou menos nessa analogia, né? Exato. Existe essa ligação, porque assim, é claro que Josué é o substituto, mas a ligação tipológica é Moisés e Jesus. Sim, que ele até diz que virá um profeta semelhante a mim, né? Há uma conexão direta entre Moisés e Jesus, em termos de lei, em termos de tudo. Isso é até pano pra manga, tá? É um nicho aí que se foi explorado. Sim. Dá pano pra manga. Porque até mesmo Pentecostes, o povo cria que era na mesma época que Moisés recebeu os 10 mandamentos, e daí traz toda aquela manifestação lá no monte, do Monte Fumegante. Se a gente entrar por aí... Eu vou te dizer que eu não creio nisso não, tá? Mas tem gente que fala nesse sentido, né? O Menzies discorda disso no Empoderados para Testemunhar. Ele desconstrói tudo isso aí. Porque tem a questão ali judaica ali fora do tempo e tal. Mas enfim, não é o papo agora, né? Então vamos lá. Sim, mas acho que quem crê mais isso aí, se não me engano, não sei se é Stanley Orton que eu li, que ele fala sobre essa questão. Mas é interessante que o Mark Pima também fala alguma coisa nesse sentido. Que é interessante também, só que assim, que faz mesmo que essa conexão não seja querida por todos, há uma conexão forte. É legal, muito bacana. Nas manifestações, né? Isso que é interessante. E que revigora em Atos 2. Quer ver uma coisa aqui? Eu vou dar uma dica agora. Tá saindo um livro pela Palavra Fiel, e aqui vai meu abraço para o pastor Valdeci do Carmo. Nós trabalhamos revisando os livros da editora Palavra Fiel. E o Éder, deixa eu só confirmar aqui, é o pastor Éder Moreira, isso mesmo. Ele já está saindo o livro dele agora há pouco, né? Que é Anatomia do Pentecostes. Eu nunca vi um livro tão completo sobre Atos 2, cara. Sim, você já tem muita coisa. Sim, eu joguei no grupo, né? Comentei com vocês. Tá saindo agora, então assim, eu vou fazer uma live com ele lá no Instagram, pra quem não me acompanha, @Prof. Anderson Lopes, e eu vou levar ele lá pra um café teológico e eu vou fazer o sorteio, né, pra pegar um livro pra sortear e tal. Cara, eu vou dizer uma coisa, a gente tem comentários, né, mas assim, uma pessoa que aglutinou da forma como ele fez ali, exegeticamente, foi uma coisa impressionante. O Éder é muito capacitado. E foi um livro de 100 páginas que eu revisei em 2 dias, cara, porque é o meu tema, né? Isso comeu. Comi. Então, assim, ele fez muito bem, e fica aqui a dica para ele participar do Pentecast também com a gente sobre o tema. E ele fala sobre isso também, dessas correlações no Antigo Testamento, ou seja, aí eu vim e escrevi o Espírito Carismático, aí vem outro e reafirma de novo, o Gutierrez falou uma coisa, eu falo outra, aí o outro vem o Éder e fala também. Daqui a pouco, cara, o assunto da glossolalia veterotestamentária vai sendo plantada. Pois é, esse é outro tema que a gente tem que tratar também. A gente vai chegar lá, não sei se vai dar tempo hoje, né? Não. Hoje nós já estamos encerrando estamos aqui já há bastante tempo. Gente, deixa a dica aí já, Editora Santorini, ou converse diretamente, @Prof. Anderson Lopes, ali no Instagram. Ele tem o canal no YouTube também, e você pode ir direto na Editora Santorini. Nós estamos vendo aí se nós conseguimos sortear este livro para você aí que é seguidor do Pentecast, que é muito importante até para você conhecer, até para a gente divulgar mais, que é um trabalho que foi feito, um trabalho bem feito, bem pesquisado, tem bastante referência bíblica, referência embaixo, bastante nota de rodapé, para que você venha analisar, que você não venha ficar fora do contexto do que ele está tratando. Uma capa muito bonita, tá? Então fica a dica aqui, eu estou quase terminando o meu, amanhã eu já termino,
que eu leio no ônibus e li em 2 dias eu li 98 páginas. Então falta só 20 páginas e já vou encerrar já ele. E é uma benção, fica a dica aí para vocês. Anderson, muito obrigado. Anderson faz parte aqui da família Pentecast. Nós vamos trazer outros temas, como eu falei, gente, novo formato. Se você é editor e achou, poxa, podia editar, meu querido, fique à vontade. Nós mandamos o áudio para você edita agora, nós não estamos conseguindo, mas a gente não queria parar, queria continuar produzindo devagarzinho, e vamos produzindo assim, na nossa simplicidade, e pelo menos você teve a oportunidade de ouvir esse conteúdo aí abençoado, relacionado ao tema do livro do Anderson Lopes, aí, O Espírito Carismático. Tem mais livros que vai sair quando sair o Proto Pentecoste. Nós vamos tratar aqui de maneira um pouco mais aprofundada sobre esse tema do Espírito no Antigo Testamento. Aqui nós só tratamos, por isso que eu falei para ele, não queria entrar tanto nesse tema para a gente tratar só disso num outro Pentecast, mas foi uma conversa bem produtiva aí. Anderson, obrigado. Deus abençoe aí e deixa suas considerações. Então, Anderson, ficou somente faltando um pedacinho para a gente concluir, mas eu creio que já é uma chamada para que você venha adquirir o livro, entender bem o que eu falo. Ou seja, tem muita coisa que eu trato no livro sobre os dons do Antigo Testamento, como eles se manifestavam, a própria Jesus sendo batizado do Espírito Santo, que parece uma ideia de contrassenso. E por aí vai, certo? O livro tem muito conteúdo, tá? Eu creio que, como alguns disseram, foi ao menos o trabalho de casa eu fiz, né, em termos de pesquisa, e a gente busca contribuir, né? Estamos aí com o nosso Instagram, as lives da gente lá no Instagram, o Café Teológico. Então a ideia do Pentecast aqui é muito parecida com a do Café Teológico, que é de conversar. A gente para conversar sobre o assunto, como a gente tivesse aqui com um cafezinho, e a gente vai até der. E eu quero agradecer ao Anderson, certo? Há tempo que a gente está lutando aí para a gente retornar. E vamos que vamos, contando conosco aí, pode contar conosco que estamos juntos. A gente está quase 2 anos parado. Então, assim, a gente está lutando, tentando de uma forma, tentando de outra. É muita gente que está participando, mas tem muita correria. Os irmãos que não sabem, que estão nos ouvindo, eu sou pastor de igreja, eu sou professor de teologia, eu estou terminando uma pós-graduação, então é muita correria. Mas estamos fazendo de coração, e já deixo aí você que está nos ouvindo, se você tem alguma dúvida do livro, eu não entendi essa parte, coloque lá no nosso canal, coloque lá que o Anderson vai aparecer lá com o Chama Teológica e vai te responder, ou coloque ali na própria página do Pentecast, ou vá lá na página do Chama Teológica, do Prof. Anderson Lopes, e comente. Você tem a oportunidade de tirar a dúvida diretamente com o autor, né? Assim como você lê a Bíblia e você tem o Espírito Santo para te ajudar, para esse livro você tem o livro e você tem o Anderson Lopes aí para te ajudar para te ajudar a entender o livro, se você não entendeu alguma coisa. É isso aí. Eu não entendi aquela página, você vai lá na página 98, o que o senhor quis dizer com aquilo ali? E vai lá, que eu tenho certeza que o Anderson não vai te deixar na mão, ele vai te responder, talvez não te responda imediatamente, mas ele vai tirar um tempinho para te ajudar aí, porque o que ele mais quer é que você leia o livro, entenda a proposta do livro, e possa passar essa informação adiante, para que mais pessoas venham conhecer a respeito desse assunto que é tão importante, e é um assunto que talvez você discorde, talvez você concorde, mas o importante é você ler, ter a sua argumentação, se aprofundar na Bíblia e cada vez mais crescer na teologia pentecostal, que é o propósito maior aí do livro e aqui do Pentecast. Não é isso, Anderson? Positivo, nada a acrescentar. Vamos lá então, um abraço, queridos, fiquem conosco aí nos próximos Pentecasts. Não sei quando vai sair, não nos pergunte, mas temos certeza aí que logo nós vamos gravar outro. Muitas pessoas, gente, eu recebi muita gente perguntando quando a gente ia voltar, nos comentários, privado, no WhatsApp, muita gente perguntando, mas voltamos, devagarinho nós vamos voltando, vamos tratar de outros temas, vamos voltar às séries que a gente estava gravando, e com certeza vamos acrescentar muito aí o conhecimento. E como o Anderson falou, é bate-papo, é tomar um cafezinho aqui, bater um papo, e você vai escutando o nosso papo e vai aprendendo um pouco aí do conhecimento que Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu. E qualquer coisa, acrescente no comentário lá, que a gente vai ter prazer de responder. Um abraço para vocês.